Corta. Salmo 91. Vou ler aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o susterão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Palavra do Senhor. Vamos orar aqui mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos nesta manhã, Senhor. Obrigado por estarmos aqui reunidos como tua igreja, em adoração ao teu nome, Senhor, e necessitados realmente da tua graça, de ouvirmos a tua palavra, Senhor, do Senhor falar aos nossos corações. Usa esse tempo agora de devocional, de estudo, traz, ó Deus, a compreensão do texto, aplica essas verdades aos nossos corações, possamos ser edificados aqui mutuamente, ó Deus, pela direção do teu Santo Espírito, à luz da tua palavra. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, Salmo 91, talvez um dos salmos mais conhecidos, né, do Saltério, mais apreciado. Um salmo que fala exatamente da proteção do Deus onipotente, proteção de Deus, o cuidado de Deus, a segurança de Deus para com o seu povo, né? Deus protege o seu povo. E esse salmo ele pressupõe perigos, né? Porque ele fala de um monte de situações adversas aqui, das quais Deus guarda o seu povo. Então ele pressupõe que nós estamos em um mundo repleto de perigos, adversidades, né? Como nós estamos passando aqui hoje, né, no nosso contexto aqui imediato, essa enchente histórica em Porto Alegre. E esse salmo, então, ele é um dos mais queridos e talvez um dos mais mal interpretados, e que com maior dificuldade de interpretação, de entendimento, né? Alguns extremos, alguns pegam o Salmo 91 e deixam a Bíblia aberta na estante, né? E como se isso fosse trazer proteção para casa. Alguém já viu isso? Deixa a Bíblia aberta lá e aí usa como se fosse uma espécie de amuleto, né? Outro extremo de interpretação é a ideia de que o salmo, o crente vai ser corpo fechado, ele traz uma imunidade completa, né? Imunidade completa. Então, não, Salmo 91 diz isso: nenhum mal vai chegar na minha vida, então não vai haver problema nenhum sobre a minha vida. Mas não é isso também, né? Não é isso também. Então, vamos tentar meditar aqui no Salmo, e como a gente está aqui, é menos pessoas, então, né, contribuição, leitura, os irmãos, eu vou pedir para alguns lerem também, para a gente crescer juntos aqui na compreensão, dúvidas também podem trazer. E a gente tenta avançar aqui. Vamos tentar entender esse salmo, né? Primeiro,
para que essa proteção é destinada? Para quem? Né? Quem está debaixo do alcance dessa proteção? Vamos meditar nisso. Vamos tentar entender também como relacionar os infortúnios que os crentes sofrem nessa vida com a proteção que o Salmo promete. Nenhum mal vai chegar na sua casa. Tá, então como é que eu entendo o Salmo 91? Né? Tentar meditar e pensar um pouquinho a respeito dessas questões. Como relacionar as promessas de livramento desse Salmo com essas questões. Então a primeira coisa para a gente pensar aqui é que a proteção do Salmo, a proteção que o salmista fala, né, do Deus onipotente, ela é destinada aos crentes. Aos crentes. Ele está falando dos crentes. Ele está falando de quem conhece o nome de Deus. Né? Olha, alguém pode ler para nós ali os 2 primeiros versículos novamente? 1 e 2. Habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Perfeito. Então o salmista aqui, inspirado pelo Espírito Santo, não se sabe bem quem é o autor, alguns acreditam na autoria a Davi, outros a Moisés, não tem consenso. Mas ele está inspirado pelo Espírito aqui, ele está identificando quem que pode desfrutar dessa proteção especial de Deus, né? E é exatamente aquele que se aproxima de Deus pela fé, né? Pela graça mediante a fé. Mas percebe que com esse descanso, essa proteção, ela advém de um conhecimento pessoal de quem Deus é. Vocês observaram quantos nomes diferentes para se referir a Deus só nesses 2 versículos? Quantos tem aqui? Quantos nomes aqui? Quantos vocês identificam? Qual? Altíssimo. Onipotente. Onipotente. Senhor. Baluarte. Deus meu. Altíssimo, Elion. É o mais elevado. É o mais alto. Indica que o único Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras, o Deus dos patriarcas, lá Abraão, Isaac e Jacó, ele é exaltado acima de todos os poderes. Então ele é o Altíssimo, traz a ideia de uma torre forte. Nada pode atingir, ele está acima de todos os poderes desse mundo. Ele é o Altíssimo, Shaddai, onipotente, todo-poderoso. Nenhuma força pode se opor a este Deus. Ele é o Deus onipotente, ele tem um poder ilimitado. Senhor, a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, ela se refere ao nome que Deus se revelou a Moisés lá na sarça ardente, Yahvé é o Deus da aliança. Deus da aliança. Então é o Deus lá se revelando a Moisés. É o Deus que é eterno, Deus eterno, criador de todas as coisas, mas é o Deus que vem e se relaciona com o homem, que fez aliança com o homem. Então é o Deus da aliança, Yahvé, é o grande Deus, o grande eu sou. Então, só nisso aí a gente já percebe que o salmista, ele está falando de quem conhece o Senhor. Percebe a questão de entender quem é esse Deus. Ele fala desses nomes com propriedade. E ele diz também, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Interessante pensar aqui, habitar. O que traz a ideia de habitar? Quando você pensa em habitar aqui, o que você lembra? Habita. Confiar, está nas mãos dele. Eu estou nas mãos dele. Estou nas mãos dele. O que mais traz a mente? Habitar no esconderijo. Habitar. O que é habitar? Ocupar. Estar num lugar seguro. Ocupar. Viver. É exatamente isso, de seguro e também de permanência. Habita onde você mora, você permanece. Então não é uma passagem temporária. Não é só quando vem o perigo. Vem o perigo, eu me escondo, passou o perigo, sigo a vida como eu estava. Então traz a ideia de permanência. A ideia de que há
uma relação permanente com Deus. O salmista não está buscando Deus só para se esconder dos perigos. O salmista não está buscando Deus só em busca das bênçãos, uma vida fácil. Ele está buscando Deus porque ele habita, ele quer estar na presença de Deus. Então ele tem essa segurança, ele tem essa permanência. Habita ali é fazer parte, né? Fazer parte, exatamente. Está ali, está envolvido, né? Está envolvido. Então perceba a importância do conhecimento de Deus, tanto os nomes para se referir a Deus, né? Para saber a quem recorrer, inclusive na hora do aperto. Por isso que a gente se prepara para o dia mau, como nós estamos vivendo, né? Experimentando, em alguns mais, outros menos, né? A gente se prepara para o dia mau conhecendo o Deus verdadeiro, o Deus que nos acolhe, né? O Deus em quem a gente habita. E para conhecer esse Deus, a gente precisa conhecer a palavra dele. É assim que a gente prepara o nosso coração, inclusive, para o dia mau, para o dia da ansiedade, para o dia do nervosismo, para o dia do apego, conhecendo esse Deus, né? Mas eu pergunto, como que alguém pode fazer morada de Deus, fazer essa morada permanente, se nós por natureza somos pecadores? Nós pecamos. Pecado afasta a pessoa de Deus. E pecadores somos nós, né? Ímpios somos nós. Por natureza, em Adão, somos todos nós. Então como que alguém pode chegar e dizer, eu faço de Deus a minha morada, né? E reivindicar esse cuidado, essa proteção de Deus, se a gente não merece isso? Se a gente merece simplesmente o juízo de Deus? Como que alguém pode fazer de Deus a sua morada? Como vocês respondem isso? Pela cruz de Cristo. Amém. Não é por nós, né? Não é por nós. Não é por nós. Exatamente. E a resposta é Cristo. A cruz de Cristo não é por nós, é pelo que Cristo fez. Quando a gente estudou o Evangelho de João, vocês lembram que esse título, Eu Sou, Jesus tomou para si mesmo. Né? Jesus tomou para si mesmo. E alguém pode ler para a gente lá, João 14,6? Texto bem conhecido, João 14,6. Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminho, verdade, vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém tem acesso à morada de Deus senão por Jesus. Ninguém pode habitar no esconderijo do Altíssimo senão por Jesus. Então o salmista ele tinha essa certeza, ele tinha confiança no Cristo que viria, né? Prefigurado lá no Antigo Testamento. Nós podemos desfrutar desse cuidado à luz do entendimento do Novo Testamento. Não é somente por Cristo, né, que nós temos acesso ao Pai por meio da vida dele, da morte dele, da ressurreição, que nós somos reconciliados com Deus. E essa é a questão fundamental. Você já se abrigou, né? Você já está habitando por meio de Cristo no cuidado de Deus. Veja, é claro que Deus é gracioso, né? E Deus faz o seu sol nascer sobre bons e maus. Deus envolve socorro, Deus envolve alívio no meio das tempestades também para os descrentes. Deus também está cuidando. Mas esse cuidado especial que o Salmo está falando, somente por meio de Jesus Cristo. Por isso que é fundamental nós pregarmos o Evangelho, né? Pregarmos o Evangelho, porque só pode desfrutar desse cuidado à luz de Cristo. À luz de Cristo. Reconhecendo que eu sou pecador, eu preciso da cruz de Cristo e eu me volto para Ele. E aí sim, tendo Cristo na minha vida, eu posso ter a certeza, eu estou habitando nesse esconderijo, né? Então essa é a primeira coisa. Então é destinado àqueles que se refugiam em Deus por meio de Cristo. Segunda questão, a proteção de Deus, do Onipotente aqui, ela envolve grandiosas promessas de livramento, né? Alguém pode ler aí os versos 3 ao 13, presta atenção, quantos livramentos, quantas promessas nós temos aqui. Alguém lê para nós? 3 a 13 de novo. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro.
A sua verdade é pavês escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio, fizestes do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na outra pedra. Pisarás o leão e a aspa, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Amém. Então, quantas promessas aqui, quantos livramentos, né? A metáfora, o cenário descrito pelo salmista parece indicar, né, um soldado saindo para o campo de batalha, um campo de batalha minado de dificuldades, de perigos, né? E a ideia aqui é que nós vamos caminhar por esse mundo caído, né? E muitas vezes nós não sabemos as armadilhas que estão à nossa frente, nós não enxergamos, né? O perigo que vem, nós não enxergamos. A gente não sabia que viria essa enchente, ninguém, né, esperava isso. Nós não sabemos. Então, nós não conseguimos. Laço do passarinheiro, uma metáfora aqui. Então, o passarinheiro é aquele que caça aves, né, caça pássaros. E ele faz a armadilha dele, ele esconde, obviamente. O passarinho não sabe que tem uma armadilha, ele não consegue ver. E ele vem e cai, né? Então, disfarçado, então indica essas armadilhas que estão à espreita, né, e nós não conseguimos enxergar. Salmo 124, versículo 7, fala do livramento que Deus dá para os seus destas armadilhas. Alguém pode ler para a gente? 124, 7. Salmo de Davi, esse. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Amém. Valeu. Salvou. Interessante, já aqui a gente já começa a perceber, salvou a nossa alma. Então já tem algo espiritual envolvido aqui, né? Não é só um livramento físico, mas a gente já percebe um livramento espiritual que já nos dá um certo norte para a gente entender com mais profundidade esse salmo. Peste perniciosa é a praga, né, que nós não conseguimos ver o vírus, né? A gente livrou recentemente a pandemia e vírus dos mais variados, né? A gente tem dengue espalhada por aí, a gente tem leptospirose agora, né? Tá bem em voga a questão das águas, né? Então a gente não vê, mas está aí, a gente está sujeito, né? E o salmista está dizendo aqui: seremos livrados da peste perniciosa, seremos guardados, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode confiar. Deus sabe, nós não sabemos as armadilhas e nós não vemos, porém Deus vê. Deus está guardando os seus, porque Ele tem o controle absoluto de todas essas coisas. Olha o que ele diz ali no versículo 4: cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A ideia aqui, né, a figura de linguagem, é a proteção de todos os lados. Uma ave que esconde os seus filhotes debaixo das suas asas. Então todos os filhotinhos ali bem protegidos. É Deus guardando os seus. É Deus protegendo os seus. Outro salmo que fala dessa linguagem da proteção de Deus debaixo das asas do Senhor, que é metáfora, né? Salmo 17, 17, 6 a 8. Salmo 17, 6 a 8. Clamo a ti, ó Deus, porque tu me ouves. Inclina seus ouvidos para mim e ouve minhas palavras. Mostra a maravilha da tua bondade, tu que salva o que se refugiam à tua destra, dos que se levantam contra eles. Guarda-me, Senhor, como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Guarde-me, né? O salmista então amando a Deus e gozando, desfrutando da certeza do cuidado, da proteção do Senhor. Voltando para o nosso salmo ali, o salmista diz: a sua verdade é pavês e escudo.
A sua verdade aqui nós podemos entender a palavra de Deus. Então o salmista está se agarrando à palavra de Deus como se fosse um escudo. Na hora do perigo, ele se agarra a essa palavra como se ela fosse a proteção, como ela se fosse. Então a confiança dele está na verdade, né? Não está nas suas emoções, nas suas ideias, está na hora do aperto, está na verdade, está na palavra de Deus. E aqui a gente pode entender, o salmista tem em mente aqui as promessas de Deus, as promessas divinas de que ele vai proteger o seu povo, né? Aliás, o salmo traz isso, traz a proteção de Deus. E o salmista então está reforçando aqui, a sua verdade é o nosso escudo, a palavra de Deus é o meu escudo. Então, em meio ao medo, em meio às dificuldades, é um luto, porque nós passamos, é natural, gente, é natural a gente passar por ansiedade, é natural passar, porque a gente passa por isso, passa por medo, passa por aflição, passa por crises de ansiedade. Então, é natural passar por isso. Mas aqui ele fala, ele dá o caminho, né? A verdade do Senhor. Trazer à memória as promessas de Deus de livramento, né? E alguém pode lembrar aqui de alguma promessa de Deus, do cuidado de Deus, além do que a gente está lendo aqui no Salmo? Alguém de cabeça lembra de uma promessa? Pode ler, se quiser percorrer a Bíblia aí. Quantas promessas? Vou dar uma aqui que provavelmente estava na mente do salmista, que é lá Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Lá o Pentateuco, né? Que era que o judeu tinha isso decorado, ele tinha bem gravado. 31, versículo 8. Discurso de Moisés, né? O povo se preparando para adentrar a terra prometida. Promessa de Deus para o seu povo. Deuteronômio 31, 8. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Amém. O Senhor não vai abandonar. Promessa divina. Confiamos ou não na promessa? Né? Alguém lembra de outra? Promessa de cuidar de Deus? Um texto da Antiga Aliança, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém. Outro? Pode ser da Nova Aliança também, pode ser do Novo Testamento. Filipenses 4. A palavra de Deus que excede todo entendimento, guardará o nosso coração, nossa mente em Cristo Jesus. Amém. Paz de Deus. Paz de Deus. Guardará nossa mente, nosso coração. A maior promessa, né, a última, né, que nós almejamos, né, a nossa morada eterna, porque Ele já nos tem, já temos a eternidade com Ele. Amém. Mateus 28, 20. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Amém. Está conosco hoje, aqui, na nossa reunião, Ele se faz presente. E também individualmente, durante a semana, né, durante as dificuldades, como a Maria Cristina orou hoje lá, né, na escola, quando tiver que preparar e receber os alunos. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, o Senhor é com cada um de nós, cada uma das nossas vidas, em meio aos nossos desafios, né, sendo nós sal e luz, onde nós estamos, seguindo os nossos trabalhos, seguindo as nossas profissões, em meio à dificuldade, né, com a certeza da presença do Senhor conosco, e como isso traz alento, né? Como isso traz conforto. Então o crente sofre, mas ele não entra em desespero, né? Ele não perde a esperança quando ele está agarrado com esse escudo, o escudo da verdade, o escudo das promessas. Adiante ali, os versículos 5 e 7, né, do nosso salmo, traz a ideia de proteção constante, seja de noite, terror noturno, seja de dia, a mortandade, e aí, aqui é a grande quantidade de mortos caindo ao seu lado. Então, né, muitos morrendo, ainda que o cenário seja esse, o crente não precisa andar atemorizado porque Deus o protege.
E ele não pode ser atingido, o crente não pode ser atingido se o Senhor Deus não assim o permitir. Né? Não pode. Ele fala do juízo de Deus também. Os ímpios caem, ou seja, o juízo final de Deus que virá sobre os ímpios, o crente está livrado dele, porque ele está escondido no esconderijo do Altíssimo, né? Por meio de Cristo Jesus, que já levou os nossos pecados, senão a gente merece o mesmo juízo igual. Se não for por Cristo, não é nada do que a gente fez, é por Jesus somente, né? Que a gente desfruta desse cuidado e é para a glória dele. Versículo 9, o salmista reforça a atitude de confiança em Deus, pois disseste que o Senhor é meu refúgio. Então, mais uma vez, a confiança está no Senhor, né? Fizeste do Altíssimo a tua morada. Interessante que o salmista não diz aqui, né, o dinheiro é meu refúgio. O salmista não diz aqui, né, a política é meu refúgio, o governo é meu refúgio, a igreja é meu refúgio. Ele não diz isso. O pastor é meu refúgio. Ele não diz isso. Quem é o refúgio do salmista? Deus. Senhor Deus. Senhor Deus. Ele não coloca o descanso dele nas coisas terrenas, né? Ele coloca o coração no Senhor Deus. Deus, o Senhor é o meu refúgio. Né? Os versículos 10 e 11 mostram que a proteção de Deus envolve os anjos. Interessante isso. Os anjos são seres espirituais, criados por Deus, né? E que nós podemos estar sendo livrados pela interferência deles, inclusive. Os anjos celestiais, né? Mas isso ocorre por ordem de Deus. Perceba, o foco está em Deus. Você não se dirige aos anjos, você se dirige a Deus. A adoração somente a Deus, nunca aos anjos, né? É Deus que dá a ordem. E Deus dará a ordem ao seu respeito aos anjos, e eles então guardam os crentes, né? Somente Deus deve ser adorado. Vocês lembram quem é que citou esses versículos aqui também na Escritura? Satanás. Alguém pode ler lá para Mateus 4, 5. O Salmo 91 é tão querido que até o diabo cita ele, né? Mateus 4, 5 a 7. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Amém. Então, percebe aqui o desvio doutrinário, né? Satanás conhece a Bíblia, mas ele faz a pessoa entender a Bíblia completamente errada, distorcida, fora de foco. E ele continua fazendo isso para desviar a atenção das pessoas, tirar a atenção das pessoas do centro que é Cristo, né? E fazer as pessoas entenderem errado a palavra de Deus. Então ele está sugerindo aqui a Jesus, ele pega o Salmo 91 e ele está sugerindo Jesus utilizar o Salmo de uma forma completamente equivocada, ou seja, né, se atirar do alto do templo para mostrar para todo mundo que Deus estava guardando ele, se colocar num lugar de perigo de propósito para então reivindicar o cuidado de Deus sobre a sua vida. Só que isso não é atitude de fé, isso seria presunção, isso seria colocar Deus, tentar o Senhor Deus, né? Então esse é um entendimento completamente equivocado do Salmo 91. Então, se colocar de propósito em situações de risco para então reivindicar a proteção de Deus é errado, é tentar o Senhor. A Bíblia nos ensina a andarmos com prudência, fazermos a nossa parte. Existe a nossa responsabilidade também, o que está ao nosso alcance nós devemos fazer, tomar cuidado com a nossa saúde, né? Procurar proteção, procurar não se colocar em zona de risco de propósito. Existe a nossa responsabilidade também, nós devemos estar atentos, né? Então esse é o desvio. Mas como que a gente pode entender aqui essa proteção, esse livramento? Nenhum mal lhe sucederá, né?
Isso quer dizer que o crente nunca vai ter problema nesse mundo? Como que a gente pode entender isso aqui? Nenhum mal lhe sucederá. Então, vida isenta de problema. Estou limitado. Não é isso, né? O que vocês acham? Nada fora do controle dele. Deus no controle. Jesus falou que no mundo vão passar por aflição, mas tem de bom ânimo, eu disse que nós não temos que voltar os nossos olhos para os problemas. Nós temos que nos voltar para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém. Amém. Vamos ter problema todo, mas olhando para Ele nós temos esperança, nós temos, né? Ele passou e Ele é o autor da fé. Amém. Amém. Mais alguém? Uma paralela aqui, né? No mal te sucederá, guarda nenhuma chegará para a tenda. Deus não quer te destruir. Mal, tipo, sofrimento chega para ti, mas Deus nunca quer te destruir. O teu bem. Ele te livra no sofrimento, né? Que nem lá na fornalha, né? Profeta Daniel. Perfeito, é isso aí. Essa é a linha que a gente vai entendendo, né? A promessa do Salmo não é de segurança contra os perigos, no sentido de imunidade, mas é no sentido de segurança em meio aos perigos, porque o próprio Salmo está pressupondo: ao passar por isso, serei preservado. Então, o Senhor Deus não quer destruir. Como a gente já falou também semana passada, o crente está completamente livrado da ira de Deus. Não há mais ira sobre o crente que confia em Jesus, porque a ira já foi levada na cruz. Então, todo e qualquer sofrimento nessa vida que o crente enfrenta não é para destruição, sempre para fortalecimento, sempre para crescimento. Não é bom passar, sem dúvida nenhuma, e a gente nem deve orar pedindo por isso, jamais, e se meter de propósito nisso. Eu oro para que seja livrado, mas em passando, eu confio. Deus tem algum propósito nisso aqui. Está doendo, não estou entendendo, talvez a gente nunca vai entender nessa terra os sofrimentos que nos acontecem, as perdas que a gente passa, né? Entes queridos que morrem cedo, tantas coisas que nos acontecem, né? Crianças adoecem, tantas coisas que nos causam. A gente não sabe o porquê. Muitas coisas a gente não vai saber o porquê, mas a gente pode confiar. O Senhor está no controle e Ele tem algo bom que vai sair disso, né? E o grande exemplo, maior de todos, é a cruz do Calvário. Porque pensa na cruz do Calvário. A maior atrocidade que esse mundo já experimentou é a cruz do Calvário. Porque se houve um inocente, e a gente sabe que houve, era Cristo. O resto era tudo pecador, né? Lá no dilúvio, uma atrocidade, todos pecadores. O inocente morrendo, só Jesus. O assassinato de Cristo na cruz foi a maior atrocidade que aconteceu na história da humanidade, né? Então, algo terrível, algo muito ruim aconteceu. Homens maus lá, né, que representam nós mesmos, pecadores, levando Jesus à cruz. Só que isso estava debaixo da soberania de Deus. E o que Deus fez sair desse ato? O que Deus faz redundar da cruz? Vida. Vida! Te darei a tua vida como despojo. Salvação. Então percebe? Na maior maldição, na maior catástrofe, Deus tira a maior bênção de todas, que é a salvação do seu povo. Então Deus, Ele é habilidoso em fazer isso, é fazer da catástrofe sair coisa boa. E isso só tem quem tem a fé, quem está escondido no esconderijo do Altíssimo, para ter essa fé, para ter os olhos da fé. A gente não anda por vista, a gente anda pelos olhos da fé, pelo que vemos. Nós não estamos pautados nas circunstâncias, né? Elas nos afetam, sem dúvida nenhuma, nós somos imunes. Mas os nossos olhos estão firmados, como falou Maria Cristina, no autor e consumador da nossa fé. E aí, passando por esses perigos todos, essas dificuldades todas, a gente tem que trazer ao nosso coração: alguma coisa boa vai sair daqui, eu não sei o que, mas Senhor, me ajuda a responder com fé. Sustenta a minha fé. Está difícil, está aqui. Sustenta a minha fé agora, para que eu possa te glorificar em meio a tudo isso que eu estou passando, né? E que o fruto disso aqui se redunde também para a glória do Senhor, porque Ele está trabalhando inclusive em nós.
que diz Romanos 8, 28? Texto bem conhecido, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, cujo propósito forjar a imagem de Cristo em nós. No final das contas, é a santificação que é o mais importante, é fazer morrer o velho homem e é ressurgir Cristo em nós, e o nosso caráter, né, o fruto do Espírito florescendo em nós, para a glória dele. Né? Então, é assim que a gente começa a entender os livramentos aqui desse salmo. E para finalizar aqui, a gente entende os livramentos aqui à luz do Novo Testamento, ou seja, à luz de toda a Escritura, tendo Cristo no centro. A gente entende os livramentos aqui no sentido de Deus guardando os seus para a salvação eterna, para a vida eterna. Né? Alguém pode ler os últimos versículos, 14 a 16? O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei, e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa eu recompensarei e lhe darei minha salvação. Amém. Lhe darei a salvação. Né? Então, o salmo termina com essas afirmações, e aqui é com o próprio Deus falando, né, em forma de orar com os proféticos aqui. Então é o próprio Deus prometendo pela instrumentalidade do salmista, né, pela pena do salmista. Mas é Deus falando, né? Como todo o salmo nós entendemos, mas é aqui mais direto, né? O próprio Deus, né, orar com os proféticos, Deus vai guardar em segurança aqueles que o reconhecem. Por quê? Porque a mim se apegou com amor. Né? E é sempre importante lembrar, como o Everton falou, não é nós, não depende de nós. Porque João vai dizer lá, 1 João vai dizer, nós amamos, nós nos apegamos a Deus, nós amamos, por quê? Ele nos amou primeiro. Cara, isso é graça. Senão a gente não se apegaria a Deus. A gente estaria com qualquer outro, xingando e reclamando de tudo, e Deus no processo, em meio ao sofrimento. Coração mais endurecido. Mas não se apegou a mim com amor, por causa da graça de Deus que chama os seus. Então nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós cremos pela graça. Mas quando essa fé é verdadeira no coração do crente, ele se apega ao Senhor. Então a ideia novamente do habitar, é permanecer, né? É conhecer o meu nome. Nome a gente sabe que tem a ver com caráter, né? No contexto judaico, nome é quem a pessoa é. Nome diz sobre os atributos da pessoa. Quando você ama alguém, você quer conhecer bem aquela pessoa. Se você ama a Deus, você quer conhecer bem o Senhor. Você quer conhecer bem o caráter dele. E a gente conhece nas Escrituras. Então a fé verdadeira traz isso. Tu quer conhecer o Senhor, né? Tu quer conhecer mais Ele. Você está apegado ao Senhor. A fé verdadeira, né, atua nessa direção. Versículos 15 e 16, nós temos as promessas então. Uma resposta da parte do Senhor para aquele que invoca, né? Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Então aqui é uma promessa, Deus é conosco. No meio da angústia, Ele responde o nosso clamor, e Ele finaliza aqui com longevidade, uma bênção bastante enfatizada aos fiéis no contexto da antiga aliança, né? E por fim, completa a salvação, e lhe mostrarei a minha salvação. Mas voltando à questão aqui, né? Como que nós podemos conciliar promessas de livramento, de longevidade, né, com a questão de que crentes morrem cedo. Crentes fiéis também morrem cedo. Né? Crentes fiéis também passam por infortúnio. Isso começou já bem cedo, lá, Abel e Caim. Primeiro assassinato, né? Lá em Gênesis. Crentes morrem cedo. Mártires cristãos perderam a vida. Perdendo hoje, em muitos contextos, se intensificando a perseguição aos crentes. Crentes morrendo. Salmo 91 falhou? Não. Né? E a gente entende no contexto espiritual. Então a gente entende o Salmo à luz do Novo Testamento, à luz de ter Cristo no centro. Por isso que é importante a gente pensar nisso à luz da batalha espiritual, conforme as Escrituras do Novo Testamento. Por exemplo, Efésios 6. Lembram lá Efésios 6, a armadura? A armadura? Então, e ali fala, né? Paulo fala que a gente tem que se revestir da armadura de Deus para estarmos preparados para o dia mau.
e é revestido, escudo da fé, né? Palavra da justiça, a couraça da justiça, né? A gente está revestidos desta armadura. A gente entende que com a vitória de Cristo na cruz, a proteção de Deus está sempre sobre os seus servos, né? De todo mal, principalmente do mal espiritual, né? Então Deus nos livra dos infortúnios físicos e das mazelas aqui nesse mundo, mas principalmente do mal espiritual. E aí entra o contexto do diabo, as hostes infernais, né? E o diabo procura o tempo todo minar a fé das pessoas, roubar a fé, fazer você no meio da catástrofe abandonar o Senhor. Que Deus é desse que não me guardou? É minar a sua fé. Que Deus é esse que não preservou a vida do meu ente querido? É fazer você não acreditar mais. E aí que entra o contexto principal da batalha da fé, né? De você perder a fé no Deus das Escrituras e começar a viver como se não dependesse mais dele, entende? Então, e é nesse contexto que o Salmo aqui promete o livramento, né? Então, o crente verdadeiro, pela vitória de Jesus na cruz, o crente eleito antes da fundação do mundo, ele não vai apostatar da fé. Mal menor pode vir, né? Pode vir doenças, eu posso morrer nesse mundo, que é o mal menor, mas a morte eterna não me pega. Porque Deus me livrou lá na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Então podem vir os males menores, mas do mal maior, Deus sempre vai me livrar. Sempre. Absolutamente. E isso é o mais importante. Ele vai sustentar a minha fé até o último suspiro meu nessa terra. Claro que existe a nossa parte, de buscarmos e tudo mais, mas no final das contas, quem sustenta é Deus. Quem sustenta é o Senhor Deus. Aquela ilustração que eu uso, né, bastante, né, pai e filho e filhinho caminhando, vão atravessar uma rua perigosa, né, quem é que está segurando na mão de quem? É o filhinho segurando na mão do pai? Não, o pai vai segurar as crianças com toda a força. Crente verdadeiro não perde salvação. Aqueles que são do Senhor, o Senhor não perde nenhum deles. Nenhum deles. E é assim que a gente entende esse livramento precioso aqui do Salmo 91, né? Um texto que nos ajuda, 1 João 5,18, alguém pode ler? João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, mas aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Amém. Amém. O maligno não me toca, aquele que é nascido de Deus, né? Então o crente genuíno, verdadeiro, aquele que está realmente sendo santificado, né? Ele não tem mais prazer no pecado, ainda pecando, ainda no processo, mas ele está tendo vitória sobre o pecado, mediante a cruz, o Calvário, né? Então ele dando evidências de ser nascido de Deus, o maligno não lhe toca, né? Então essa é a certeza que a gente pode ter. Deus sustenta a nossa fé em meio às dificuldades. Deus usa as dificuldades para realmente trazer o nosso crescimento, né? E um outro texto que a gente pode entender, Salmo 91, é lá Romanos 8, 31 a 39. Alguém pode ler para a gente também? Romanos 8, 31 a 39. Portanto, o que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem esperará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual estará à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome ou privação, ou perigo ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias.
fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas Ele, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisa do presente, nem do futuro, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nada pode nos separar, nem a morte nesse mundo, que é o último inimigo, né, do ser humano, nem ela pode nos separar, né, do amor de Deus. Uma citação aqui do Spurgeon também sobre esse Salmo 91, ele diz o seguinte: é impossível que algum mal aconteça com o homem que é amado pelo Senhor. As calamidades mais destruidoras só podem encurtar a sua jornada e apressar a sua recompensa. As coisas ruins para ele não são coisas ruins, mas sim o bem em sua forma misteriosa. As perdas o enriquecem, a doença é a sua medicina, a reprovação é a sua honra, a morte é o seu ganho. Nenhum mal, no senso estrito da palavra, pode acontecer a ele, pois todo mal é anulado pelo bem. Feliz é aquele que vive em tal estado. Ele está seguro quando outros estão em perigo. Ele vive quando outros morrem. É interessante, né, essa questão, né? Em meio às coisas ruins, é o bem em sua forma misteriosa, né? Tem o William Cooper, né? A providência carrancuda de Deus, né? Então, aquelas coisas dolorosas, mas tem o bem ali também. E nós temos o privilégio de enxergar isso pelos olhos da fé, de enxergar o bem em meio às dificuldades, né? E isso só Deus pode fazer nos nossos corações, e louvado seja Ele por isso. Então, a certeza que a gente pode ter, nada foge ao controle soberano de Deus. Ele está no controle, né, de tudo que nos acontece, tudo. E assim nós entendemos aqui o Salmo 91. Às vezes Deus permite, né, debaixo da sua soberania, males menores na nossa jornada da fé, mas Ele sempre nos livra do mal maior, porque nada pode nos separar do amor em Cristo Jesus. Amém? Estamos escondidos à sombra do Onipotente, né? Que a gente possa meditar ao longo dessa semana e levar esse consolo também às pessoas que nos cercam, né? Testemunhando da nossa fé. Vamos ter um tempo de oração?